Olá, meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneçam com todos vocês, com todos nós. Muito bom estarmos juntos para meditarmos na palavra de Deus, sabendo que Deus está conosco, tem ouvido a nossa oração, tem nos dirigido e nos conduzido pelo Espírito Santo, segundo a sua palavra, a Bíblia, que é a única regra de fé e prática para todo cristão. Mesmo em meio às nossas limitações, pecados, adversidades que vivemos todos os dias, Deus se faz presente com seu amor e misericórdia, nos conduzindo pela paz que excede todo o entendimento, e assim como diz a Bíblia, Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Então, que Deus abençoe muito a todos vocês que estão nos acompanhando pela rádio 87.9 FM Dracena, também pelo Facebook Ivan Fidelis e o canal do YouTube PR Ivan Fidelis Família e Fé, o canal onde fica gravado esta mensagem para que você possa rever, compartilhar, para que você possa meditar mais uma vez, ouvindo os detalhes daquilo que o Espírito Santo tem para falar com você em particular, porque Deus é um Deus pessoal, é um Deus que observa as nossas necessidades pessoais, as nossas necessidades íntimas e está conosco todos os dias, cumprindo a promessa de Jesus, que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus enviou o Espírito Santo que habita em nós e ele traduz as nossas orações, ele sonda as nossas mentes e corações, levando tudo que há de mais íntimo, aquilo que nem mesmo nós conseguimos traduzir em palavras, o Espírito Santo leva diante do trono de Deus para que haja a intercessão, a mediação de Jesus Cristo no santuário celestial, para que desta forma nós sejamos atendidos pela presença e pelo poder de Deus. Então, que Deus abençoe a sua vida pessoal, familiar, conjugal, a sua vida social, o seu trabalho, os seus planos, os seus projetos, que Deus sempre se faça presente na sua vida. Hoje eu coloquei uma meditação no Facebook a respeito de um texto de Abacuque. Abacuque é um dos profetas chamados como profeta menor, mas é um dos profetas na Bíblia, na palavra de Deus, em que traz uma sinceridade, uma verdade muito grande no relacionamento com Deus. E Deus gosta muito disso. Deus gosta que nós sejamos verdadeiros, que nós sejamos sinceros. Deus espera que nós sejamos transparentes com Ele, até porque nós não temos como esconder nada de Deus. Quando nós tentamos esconder alguma coisa de Deus, nós estamos simplesmente escondendo de nós mesmos, porque Deus já sabe tudo de nós antes mesmo que aconteça e até antes que nós falemos. Mas nós temos as nossas dificuldades, os nossos pecados, as nossas dúvidas, e Abacuque era um profeta, um homem como nós, com um dom de profecia, e ele, mediante uma situação adversa, ele se coloca diante de Deus em oração por muitas vezes, e em uma dessas vezes, logo no início do texto, no capítulo 1, versículo 2, Abacuque ele começa um discurso, uma conversa com Deus muito franca, muito sincera, muito direta, e fazendo um questionamento que dentro daquele momento é justo diante de Deus. E Abacuque, capítulo 1, versículo 2, o profeta ele pergunta assim para Deus: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Existem muitos momentos em nossas vidas em que nós oramos, colocamos as nossas petições diante de Deus,
colocamos as nossas queixas, as nossas limitações, pedimos a intervenção de Deus e Deus parece que não responde, parece que não está ouvindo, parece que não está atento às nossas orações. Mas é claro que tudo isso é uma percepção humana, porque quando muitas pessoas falam, como responderam no Facebook ali para mim, que as coisas acontecem no tempo de Deus, mas nós temos que lembrar que nós, como seres humanos, nós não temos o tempo de Deus. Nós temos um tempo limitado pela cronologia humana. Nós temos pressa em que as coisas aconteçam, porque nós não temos todo o tempo do mundo, nós não temos todo o tempo da eternidade como Deus tem, nós não temos todo o tempo para esperar, nós não temos todo o tempo como o tempo de Deus. E é por isso que gera esta angústia, esta pressa e muitas vezes essa sensação de que Deus não está ouvindo ou não está respondendo a nossa oração de maneira favorável. É isto que o profeta Abacuque está falando e é isto que eu coloquei também hoje na minha reflexão pessoal, na minha meditação com Deus. Eu coloquei diante de Deus essa questão e tive uma conversa franca com Deus, assim como o profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? É claro que eu sei que Deus está ouvindo as minhas orações, Ele está respondendo as orações desde o início desta adversidade de saúde com relação a Ivone. Deus está cuidando de uma maneira sobrenatural, de uma maneira muito especial, nos apresentando os melhores médicos, os melhores tratamentos. Nós estamos dentro das melhores condições humanas, mas a minha pergunta diante de Deus é: e o Senhor? Como o Senhor está agindo? Por que esta demora? Por que o Senhor, tendo todo o poder sobre o céu, sobre a terra, sobre o universo, o Senhor que tem a sua soberania, por que não há pressa em responder às nossas petições, às nossas orações? É muito curioso quando nós temos essas reflexões, esses embates, esses discursos com Deus, porque Deus sempre nos responde, Ele sempre fala conosco através da Bíblia. Deus, Ele se apresenta através da Bíblia, Ele fala conosco através da Bíblia e Ele responde sempre aquilo que nós colocamos diante dEle com sinceridade, com integridade, com verdade, porque é assim que Deus quer que nós tenhamos o nosso relacionamento com Ele, dentro dessa perspectiva da sinceridade e da verdade. No capítulo 2, nós temos aqui uma resposta do Senhor a esta pergunta de Abacuque do capítulo 1. No capítulo 1, versículo 2, Abacuque pergunta: até quando, Senhor, eu vou clamar e o Senhor não vai me escutar? No capítulo 2, no versículo 2 também, tem a resposta do Senhor, e o texto diz assim: o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se apressa para o fim e não falhará. Olha o que Deus está falando como resposta a Abacuque, como resposta a mim e como resposta a todos nós nos nossos questionamentos a Deus. Deus, aonde está o Senhor que não está ouvindo, não está respondendo às minhas orações quando eu clamo? E Deus, Ele responde aqui no capítulo 2, versículos 2 de Abacuque. Ele fala assim: escreve esta visão, escreve a minha resposta, escreve em letras grandes
é como, traduzindo o texto para os nossos dias, faz um outdoor, coloca um outdoor com letras grandes para que até aquele que passa correndo, até aquele que passa de carro, consiga ler a minha resposta, a minha ação, a minha intervenção. E Deus responde assim para Abacuque: escreve a visão e grava sobre tábuas para que possa ler até quem passa correndo. É uma maneira de Deus se apresentar, de Deus estar conosco, de Deus estar falando conosco de uma maneira íntima, de uma maneira pessoal, mas também não só a mim, mas a todos vocês que nos acompanham, a todos vocês que da sua maneira têm buscado esse relacionamento com Deus. A verdade é que daí para frente nós vamos ter uma resposta definitiva que está no capítulo 3. E essa resposta definitiva, que está no capítulo 3, versículo 17, fala a respeito da nossa confiança do relacionamento com Deus, como nós temos que manter a nossa fé, a nossa esperança, a nossa confiança. E no versículo 17 ele fala assim: ainda que a figueira não floresça e nem haja fruto na videira, nem o produto da oliveira apareça, os campos não produzam mantimentos e as ovelhas sejam arrebatadas no aprisco, assim, todavia, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor é o Deus da minha fortaleza e o faz, como os meus pés como o de corça. Ainda que a figueira não floresça e que não haja fruto na vide. O que Abacuque está colocando aqui é que ainda que eu não consiga ver humanamente a resposta de Deus, ainda que eu não consiga compreender, ainda que eu não consiga humanamente estar observando que Deus está trabalhando no campo espiritual, naquilo que me é invisível, Ele está trabalhando, Ele está agindo. E voltando ao capítulo 2, onde ele fala: escreve e grava com letras grandes, porque logo vocês verão aquilo que eu estou fazendo. Então, ter uma conversa sincera, íntima, íntegra com Deus, uma conversa verdadeira, não quer dizer que você perdeu a fé, a confiança, ou que você está se distanciando de Deus. Quer dizer que você está sendo sincero e não está vendo a ação de Deus no campo espiritual, porque a sua visão humana não permite isso. Mas continue confiando, continue tendo fé. Logo a Ivone estará restaurada, logo a Ivone estará em casa, logo a Ivone estará de volta às suas atividades. E é isso que nós cremos, nós pedimos, nós acreditamos e nós esperamos em Deus que no seu tempo tudo isso aconteça. Assim também como vocês têm as suas petições, seus conflitos, os seus problemas, coloque diante de Deus, continue confiando, continue se fortalecendo na palavra e tudo vai dar certo no final. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Que Deus abençoe a todos vocês de um modo muito especial, a você, a sua família, a sua vida conjugal, familiar, a sua vida social, o seu trabalho, os seus sonhos, os seus projetos, que tudo seja realizado segundo os propósitos de Deus e segundo a sua vontade, que é sempre boa, agradável e perfeita. Tenha um excelente dia, em nome de Jesus.